Corinthians confirma quase 600 milhões de reais, só que em dívidas com a União. Peruano André Carrilho tomou atitude sensacional ao fechar contrato com a empresa que vai gerenciar a sua carreira e existem grandes expectativas para que o paredão Hugo Souza retorne no jogo de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as grandes expectativas para que o paredão Hugo Souza esteja à disposição do Dorival na partida de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Hugo Souza está machucado desde o dia 2 de novembro, quando recebemos o Grêmio na Neoquímica Arena, vencemos por 2-0. O Hugo acabou tomando uma pancada na coxa que acabou o tirando dos 4 últimos jogos do Timão. O Hugo ficou de fora das derrotas para Bragantino, Ceará e também o Cruzeiro, e ficou de fora também da vitória que nós tivemos diante do São Paulo no clássico que aconteceu dentro da nossa casa. Então, ele perdeu os 4 últimos jogos do Timão. Desde então, ele vinha tratando dessa pancada que ele tomou na coxa e na última quarta-feira, dia 26, o Hugo iniciou o seu processo de transição. E ontem, sexta-feira, dia 28, ele concluiu esse processo de transição e trabalhou normalmente com os companheiros. Devido a isso, as expectativas para que ele esteja à disposição do Dorival na partida de amanhã são enormes. Absolutamente que tudo será definido hoje, já que o Corinthians encerrará os trabalhos hoje para o jogo de amanhã. Então, grandes chances do Hugo Souza voltar no jogo de amanhã contra o Botafogo. Como eu disse, nada garantido, tudo será definido ainda hoje. Minha opinião quanto a essas grandes possibilidades do Hugo estar de volta é a seguinte: absolutamente que já é um Corinthians visando, pensando nos jogos decisivos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro. Vamos fazer os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E claro que o Dorival quer contar com o máximo de jogadores possíveis, principalmente os atletas considerados importantes. O Hugo é nada mais nada menos que um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Como eu disse, perdeu os 4 últimos jogos. Nesse período, o Corinthians teve 3 derrotas e apenas uma vitória. Então, o Hugo em campo, a presença, a participação do Hugo é bastante importante. Claro que, como eu disse a vocês, ainda não tem nada definido. Corinthians trata tudo com cautela, principalmente por causa desses jogos mesmo da Copa do Brasil, mas será importante pela questão de ritmo e tudo mais, se o Hugo realmente já poder estar à disposição para o jogo de amanhã. Se ele tiver, nós não vamos saber, porque como o jogo é em casa, o Corinthians, quando os jogos são em casa, não divulga a lista dos relacionados, mas enfim, vamos torcer para que tudo dê certo e ele possa voltar já amanhã contra o Botafogo. E agora vamos falar sobre a atitude sensacional do meia peruano André Carrilho. O Carrilho acabou fechando com uma nova empresa e simplesmente uma das condições para que o acordo fosse feito foi que a empresa fizesse uma doação para a vaquinha que visava quitar a dívida que o Timão tem pela construção da Neoquímica Arena. Conforme acompanhamos, a campanha do Arena durou pouco mais de um ano e foram arrecadados pouco mais de 41 milhões de reais. Na última quarta-feira, dia 26, a campanha ela foi encerrada e o Carrilho teve uma participação na campanha, em doações. Eu vou explicar para vocês. O Carrilho, na verdade, ele mostrou mais uma vez a sua identificação com o Timão. Ele que chegou ao Corinthians no ano passado.
ele fechou o contrato com uma nova empresa para fazer a gestão da sua carreira. E ele acabou fazendo um pedido, uma doação para o Doi Arena. Vamos para as palavras do Carrilho em relação a isso. Muitos atletas pedem benefícios pessoais. Eu queria duas coisas: ouvir o projeto esportivo da OTB Esportes e que o Marcelo Goldfarb fizesse uma doação importante para a Arena. Ele é corintiano e eu sabia que aceitaria, e ele aceitou. A doação que a OTB Esportes, através do Marcelo Goldfarb, fez foram R$ 100.019 e acabou entrando no top 10 das maiores contribuições da vaquinha da Arena. O 19 no final fez referência à camisa que o Carrilho veste no Timão. Então, o Carrilho acabou fazendo um pedido que podemos considerar como uma atitude sensacional ao fechar com a OTB Esportes. Não pediu nada para ele, e sim para que a empresa fizesse uma doação para a vaquinha da Neoquímica Arena, que, como eu disse, terminou na última quarta-feira, dia 26. A minha opinião quanto a essa atitude do Carrilho é a seguinte: sensacional. Estamos falando de um jogador de futebol profissional que fechou com uma nova empresa, uma nova agência para cuidar da sua carreira e não pediu nada para ele. Pediu simplesmente para que a empresa doasse para a vaquinha da Neoquímica Arena. Como eu disse, a vaquinha da Neoquímica Arena terminou na última quarta-feira, dia 26. Pouco mais de 41 milhões de reais foram arrecadados, não chegando nem a 6% do valor total, que a intenção era arrecadar cerca de 700 milhões de reais, que hoje é a dívida que o Timão tem pela construção da Arena. Carrilho, sinceramente, o momento dele dentro de campo, na minha visão, não é dos melhores. Desde que ele voltou da lesão, que ele precisou fazer cirurgia, o Carrilho ainda luta para tentar recuperar o seu bom futebol. Mas analisando o lado externo do atleta, sensacional o que o Carrilho fez. Na minha visão, qualquer jogador ou qualquer pessoa iria visar pedir alguma coisa pessoal. E o Carrilho não. O Carrilho foi lá e pediu para que a empresa doasse para a Neoquímica Arena e foi uma baita de uma doação, R$ 100.000. Então, parabéns para o Carrilho por essa atitude. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Corinthians ter alcançado valores próximos a 600 milhões de reais. Mas, infelizmente, não estou falando de novas receitas, novo dinheiro chegando, e sim dívidas com a União. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. A dívida do Timão com a União explodiu e cresceu mais de 200% em apenas um ano, ultrapassando a marca de 580 milhões de reais, segundo dados oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, esses já são números oficiais. Os números atualizados da dívida do Timão são, vamos lá, 479,3 milhões em débitos tributários, 85,2 milhões em dívidas previdenciárias e mais 15,6 milhões em pendências de FGTS, que são fundos de garantia por tempo de serviços. Para comparação, no mesmo período do ano passado, o valor estava na casa de 181 milhões de reais e hoje estamos falando de quase 600 milhões. O Timão, vale destacar, já foi acionado pela União na Justiça, cobrando parcelas que somadas chegam a quase 30 milhões em processos federais. O importante disso tudo é que esse montante não representa toda a dívida do Corinthians com o governo, apenas os créditos públicos atrasados, sem pagamento e sem acordo de parcelamento.
Sem um acerto, o Corinthians pode enfrentar restrições de crédito, bloqueios e até leilão de bens. Corinthians afirma que está tentando negociar um acordo, tentando fazer um acordo tributário e que ainda não foi citado nas novas ações. Então, infelizmente, o Corinthians confirma que chegou a esses valores, quase 600 milhões de reais em dívidas com a União. A minha opinião quanto a esse montante que o Corinthians alcançou de quase 600 milhões de reais de dívidas com a União é a seguinte: que absurdo. É por isso que eu sempre falo a vocês, o Corinthians não pode mais continuar sendo gerido da forma que está. Chegou o momento, aliás, passou, há muito tempo do momento de mudanças acontecerem. Vejam a situação ao qual o clube está, quase 600 milhões, e esses 600 milhões ainda não são os valores totais. Então, quanto será que o Corinthians deve hoje ao governo? Qual a dívida total? Que absurdo, que situação. Eu poderia estar aqui falando para vocês, Corinthians alcançou quase 600 milhões de um novo patrocínio, de um novo acordo milionário. Não, dívidas. O Corinthians hoje tem dívidas totais de quase 3 bilhões de reais. Então, aí eu pergunto para vocês, tem condições do Corinthians continuar da forma ao qual está, nesse modelo associativo, com amadores dirigindo o clube? Ou mais do que passou do momento de profissionalizar? É por isso que eu falo, não sei se será a Safiel, um outro modelo de SAF, de repente com um bilionário chegando. Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei, eu acredito que a maioria concorda comigo, é que o Corinthians necessita se profissionalizar. Voltar para os trilhos, corrigir a rota, começar a fazer as coisas da maneira correta. Vejam só, todas essas dívidas, Corinthians cogitando fazer empréstimo para pagar transferban, e aí mais juros, juros em cima de juros. Aonde que o clube vai parar dessa forma? Não dá mais para continuar do jeito que está. É um Corinthians que, como eu disse, dívidas de quase 3 bilhões, e esse montante foi alcançado em nem 20 anos. Se fosse 115 anos de história acumulando essas dívidas, claro que mesmo assim seria péssimo, mas estou falando de menos de 20 anos chegando a esse montante. Então mudanças urgentemente necessitam acontecer no clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham? Será que o paredão Hugo Souza estará de volta no jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo? E o que vocês acharam da atitude do Carrilho pedindo para que a nova empresa que ele fechou acordo para gerir a sua carreira fizesse uma doação para a vaquinha da Neoquímica Arena? E quanto esses quase 600 milhões de dívidas que o Corinthians atingiu com a União? O que vocês têm a dizer sobre isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!